Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Festa da Firma Podcast. Gente, o papo de hoje é com uma dupla referência em educação financeira. Com seus vídeos, eles descomplicam o mundo dos investimentos para milhões de brasileiros. Eu e o André, a gente vive sempre um degrau abaixo e a gente conversa muito sobre isso. O que é isso? Se você não pode, se você ganha 15, gastar 15. Essa é a nossa opinião. Perfeito. Porque nem sempre você vai ganhar os 15. Sejam muito bem-vindos, Carol e André Dias. Obrigada, Valeu, a gente fica muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite, Ceará. Hoje eu quero aprender Valeu. muito com vocês sobre educação financeira. E já que a gente vai falar muito sobre isso, eu quero falar do nosso parceiro aí, que é um sucesso. E com você que está nos vendo e nos ouvindo agora. Você que trabalha, paga as contas e nunca sobra nada no final do mês, você já parou para pensar como a educação financeira pode mudar esse cenário? Educação financeira é sobre entender o dinheiro, fazer escolhas melhores e ter mais liberdade para realizar seus sonhos. E é com esse propósito, gente, que existe a Zero Markets Brasil, uma empresa brasileira do grupo Zero Markets, criada para levar a educação financeira gratuita, acessível e descomplicada a todas as pessoas. Aqui, o foco é informar, educar, conscientizar para que cada pessoa possa tomar decisões financeiras de forma mais segura e inteligente. Acompanhe a Zero Markets Brasil no YouTube e no Instagram e dê o primeiro passo para transformar sua relação com o dinheiro. Eu sempre falo, ser rico não é quanto você ganha, e sim quanto você gasta. Educação financeira para todos é com a Zero Markets Brasil. Boa, Legal, né? cara. Maravilha. Exatamente. O quanto vê você que- gasta, né? Eu falo muito sobre isso em casa com a Valentina, desde que ela tinha 3 anos. Quando ela começou sei lá, ter 3, 4 anos, eu comprei um cofrinho para ela Que graça. e a ensinei, porque eu acho que a educação financeira deveria ter em todas as escolas, né? Com certeza. E não tem. E como eu fui um cara que tudo que eu consegui na vida foi economizando, porque tem uma diferença de guardar dinheiro e investir dinheiro. Sim, né? muito. E eu ensinei para ela. E aí eu dei o porquinho, ela foi juntando moeda, mesada da avó, da tia, minha, da mãe. Né? Em 2023, vou contar uma coisa pessoal. Quando teve o furto lá em casa, eles levaram o cofre do nosso quarto. Mas não levaram o cofre da Valentina, porque depois eu dei um cofre para ela, rosa, pequenininho, profissional. E aí eu fui ver. Ela tinha 9 para 10 anos. Que é onde estava a riqueza da casa, né? Não. E aí eu peguei esse cofre, não tinha como abrir, eles tinham levado a chave e tudo. Peguei o cofre dela, fui numa empresa, né? Eles abriram o cofre, trocaram lá a fechadura, o segredo. Vocês não vão acreditar. Quando abriram o cofre da minha filha, ela tinha juntado quase 3 mil reais. Nossa. Olha que maravilha. Não é legal isso? Muito demais. legal, cara. Olha só, o Demais. exemplo não está no que você fala, e sim no que você faz. Ela sempre viu o pai economizando, a mãe economizando, porque é por isso que a gente tem as coisas. Exato. E hoje ela está mais segura com o dinheiro. Ela não é? E ela cresceu. A Valentina tá com Ela quantos está com anos? 11 anos. Olha, a gente via ela pequenininha, agora É. já tá maiorzinha. Não é muito legal isso? Eu estou passando Legal. para você que está me vendo e me ouvindo que dá para começar a economizar dinheiro agora. Se você não economizou no passado, economize agora. Vocês. Quero saber o seguinte, quem começou primeiro com esse negócio de educação financeira? Quem falou assim, eu vou economizar, era o pai que ensinava, foi empírico, foi você, André, que é mais velho, ou foi a Carol? Assim, na verdade, eu trabalhei no mercado financeiro por 10 anos, Aham. né? Em 2015 eu saí e eu tive o convite da Carol para virar empresário dela, na época que ela tava no Pânico como paniquete. Sei. E eu falei pra ela, porra, Carol, não entendo nada disso. Eu sou do mercado financeiro, eu entendo de dinheiro, finanças, investimento, mas eu não tenho conhecimento em como virar empresário de alguém. Na época ela teve um problema com a empresária dela, sofreu um processo de uma marca de suplemento por uma cagada que a empresária tinha feito e tal. E aí eu falei, beleza, vamos lá, bora. Eu tinha uns outros projetos, na época ia montar uma empresa de alimentos e tal. Eu falei, não, então vamos tocar o barco. Desde então a gente foi montando uma sociedade ali, né? Então trabalhei com ela como empresário, aí depois em 2018 a gente começou a estudar, a Carol saiu do Pânico nesse meio tempo, né, entre 2015 e 2016, né, você saiu do Pânico? Foi por aí, 2019, eu acho, né? Aí a gente começou a estudar muito sobre o mercado digital, porque a gente via que a internet, né, os produtos digitais estavam em alta. E aí a gente começou a estudar, a gente chegou a lançar um curso de emagrecimento, né, Carol? Foi muito bem. Ganhamos dinheiro, mas aí a gente, poxa, começou a esgotar. Aí, em 2000, a Carol tinha um canal no YouTube, mas era mais uma pegada de brincadeiras e tudo mais. E a Carol também já investia, eu também, a gente estudava muito Bolsa de Valores, aonde investir, tal.
E aí eu falei pra Carol, porra, Carol, tem pouquíssimos canais na internet que estão levando educação financeira. A gente tinha 3, 4 canais, na época era o Primo Rico, a Natália Arcuri, mais 1 ou 2. Eu falei, olha uma baita janela que a gente pode ocupar aí. Ela falou, pô, não tinha pensado nisso, mas o que você pensa? Pô, eu vim como paniquete, trabalhava de biquíni, né, sex symbol, as pessoas vão me julgar. E aí eu falei pra ela, cara, vamos tentar, porque o não a gente já tem. Vamos lançar. Aí a gente foi atrás de um patrocinador, o cara bancou a ideia, e aí lançamos na época o canal da Carol, que foi o Riqueza em Dias. Eu trabalhava nos bastidores com as estratégias. O nome é muito bom, Riqueza em Dias. Riqueza em Dias. Ele tem o dele também, Mestre da Riqueza. Depois eu meu. construí o meu. E aí a gente veio com o podcast. Eu lembro que nosso podcast que chama Irmãos Dias, e a gente tinha 2 seguidores, né? Lembra que a gente falava? A gente começou e falou, pô, a gente tem 2 seguidores. E aí hoje a gente tem mais de 1 milhão de seguidores, mais de 1 milhão e 200. Nós temos 3 canais hoje, né? A Carol começou o Riqueza em Dias em 2019, antes da pandemia, onde ela ensina as pessoas a investir dinheiro, bolsa de valores. E naquela época estava super em alta. A gente estava vindo com Bolsonaro, com uma promessa de uma economia nova, Paulo Guedes e tudo mais. E a bolsa é super em alta. Então o pessoal procurando muito o tema. E aí o canal da Carol cresceu rápido. Com isso eu pude sair dos bastidores, a gente montou a nossa equipe, eu pude sair dos bastidores e criei o meu canal. Que aí eu criei o Mestre da Riqueza ali em 2020 para 2021. Então o canal da Carol hoje tem mais de 400 mil inscritos, o meu tem mais de 300 mil inscritos, onde a gente ensina as pessoas a investir, né, o dinheiro, ações, fundos imobiliários, ativos no exterior. E em 2020 nasce, 2020 para 2021, né, Carol? O nosso podcast. Nasce o canal de podcast, porque também tinham já canais de podcast se destacando, e aí a gente teve a visão, pô, vamos fazer um canal de podcast. E aí no começo nasceu focado mais em educação financeira, com convidados do mercado financeiro. Hoje a gente foca muito em educação financeira, geopolítica e política, pontualmente alguns outros segmentos. Temas, né? E tem mais de 1.100.000 inscritos aí, graças a Deus, né, Carol? Amém. Mas vem cá, vocês têm vários canais, né? Isso não choca, não? O seu canal com o dela, o individual, confunde ou um retroalimenta o outro, um chama pro outro, como é que é isso? Não, eu falo assim, né, que o André, porque assim, quando eu saí do Pânico, eu tinha vários patrocinadores, eu só tô puxando isso pra entender. E aí eu pedi demissão. E aí eu cheguei em casa e o André era meu empresário, eu falei assim, agora ferrou, porque eu perdi todos os meus patrocinadores. Ia perder, né? Ia perder, e alguns a gente já sabia que ia perder. Eu cheguei em casa e falei, André, eu preciso te contar um negócio, com medo. E eu falei assim, eu saí do Pânico, pedi demissão e a gente vai perder os patrocinadores. Aí ele virou pra mim e falou assim, a gente tá junto, a gente é irmã, a gente vai construir tudo de novo. Eu lembro até hoje a gente sentado na rua tomando um açaí. Então, tudo que a gente faz, a gente é sócio em tudo. Então, um ajuda o outro. Eu divulgo o canal dele, ele divulga o meu. O nosso podcast a gente sempre tá unido. Então, a gente tem essa além de ser sócio, a gente é irmão, né? E a gente é próximo. Então, um ajuda o outro, a gente tá sempre complementando. Às vezes ela até pergunta, pô, André, aquele teu vídeo foi legal, como é que você fez e tal, aí eu passo pra ela, ou pego dela, a gente troca pautas. Ganha em família. Ganha em família, nós somos sócios, né? Ah, que legal. E tem mais irmãos desse grupo? Tem mais uma irmã, mas aí a gente é sócio, eu e o André, e ela não trabalha com a gente. E ela mexe com educação financeira ou não? Ela aprendeu, ela antes era mais assim, mas agora ela tá com a gente, ela tá montando a reserva de emergência, já tá lá. Teve também. algum episódio lá no canal de vocês que marcou assim, por algum conteúdo, ou algum convidado, alguma coisa que vocês não vão esquecer, ou teve ali uma treta, alguém que discordou, porque sempre acontece em podcast, né? Aliás, é o que dá corte. Às vezes mas acho que o Já mais... aconteceu? Não, o nosso... Porque assim, Seara, o nosso podcast é muito respeitoso. A gente gosta de fazer debates, mas a gente quer levar conhecimento para as pessoas. A gente não quer um canal onde a gente faça treta, né? Mas acho que o que mais marcou foi o Bolsonaro. Porque assim, o Bolsonaro, o primeiro podcast que ele foi o nosso. Nós fomos até lá, né? E nós fomos até Brasília. E aí, ele nunca tinha feito um podcast. E eu lembro que a gente chegou lá e eu tava suando, a gente tava pingando, né? Ele era presidente ainda. Ele era né? presidente e tudo. E acho que marcou muito porque a gente ficou assim... Poxa, é o presidente, né? Você fica aquele medo. Mas no fundo ele foi super gentil com a gente, concedeu. Foi marcante para nós, porque o que acontece? Era a época que estava chegando as eleições, que tinha aquelas pesquisas do Lula à frente do Bolsonaro, Bolsonaro saindo para passeata, motociata e tal. E todos os podcasts estavam atrás dele, né? Para fazer entrevista. E aí, quando a gente consegue ser o primeiro, a gente falou, porra, cara, a galera não vai acreditar. Até a gente chegar ali, sentar na mesa e gravar... Então, assim, só que falaram, nossa, a gente aceita, o presidente aceita, só que vocês vão ter que vir até Brasília. A gente montou uma estrutura, a nossa equipe foi até lá.
E aí eu lembro que a gente chegou lá, tinha uma galera do exército de um lado, tinha a galera do assessoria dele do outro, tinha uma turma assistindo a gente. Eles falaram, não, vocês têm 45 minutos para entrevistar. E a gente tocou o pau, e depois várias televisões, emissoras ligaram pra gente. Foi até um momento ali em 2021 para 22, nosso canal deu um pulo também, né? Porque falou, porra, os caras, né, conseguiram um convidado acima da média, passaram na frente de outros grandes podcasts, com todo respeito, mas foi muito legal, marcou bastante a gente. Maravilha, gente. Eu vou falar agora uma coisa bacana aqui, que é o nosso patrocinador, né? A Intag Energia Solar, um dos grandes patrocinadores deste podcast. Você aí, meu amigo, quer economizar energia? Com a Intag Energia Solar você tem a garantia de um projeto executado por uma equipe de profissionais altamente qualificados. A empresa conta com especialistas que entendem cada detalhe do sistema solar, desde o planejamento até a instalação. Além disso, você tem acesso a todas as informações ao sistema instalado na sua casa, empresa ou indústria, direto na palma da sua mão, do aplicativo da Intag, gente, no seu celular. Faz o seguinte, escaneia agora o QR Code que está aqui na tela, preenche o formulário, adiciona o cupom FESTA10 e você tem um desconto exclusivo da Intag. Intag Energia Solar é a combinação perfeita entre profissionais qualificados e tecnologia de ponta. Deixe o sol pagar a sua conta de luz, economize na energia. Economia, educação financeira estão ali lado a lado, né? Eu tenho muitas curiosidades, porque tudo que você vai fazer, que é novidade, ou que as pessoas não sabem, não entendem, não compreendem, é um desafio. Quais são ou quais foram os maiores desafios para falar sobre dinheiro para milhões de pessoas? O maior desafio, assim, olha, como é que a gente vai falar isso? Como é que a gente vai simplificar para todo mundo entender e compreender? Acho que da Carol foi a questão da imagem, né? Eu acho que assim, quando eu comecei, eu já gostava de falar de dinheiro. Eu sempre fui uma pessoa que não sou daqueles luxos, né? Do pânico. Eu sempre fui uma pessoa mais tranquila, né? Você não ostentava, é verdade. Eu não via você com grifes, com marcas, com aquela coisa. Não via. Não, eu sempre fui mais tranquila. E quando eu comecei, eu tomei muita porrada, Ceará, mas muita porrada. E eu lembro que a Aline Mineiro chegou pra mim e falou assim, meu, você é louca de sair da sua carreira, né? Que você já faz, pra ir fazer isso. Eu lembro que eu falei, Aline, mas eu quero fazer isso. E tudo bem se não der certo, mas eu quero ter coragem de fazer. E no começo, Ceará, eu era muito xingada. Ah, a menina do pânico, ficava de biquíni, não entende nada, os homens preconceituosos. Mas o que eu fiz? Eu estudava 6 horas por dia, né? O André me passava as lições de casa que eu tinha que fazer, eu estudava, e era mais de 5, 6 horas por dia. E aí eu era muito xingada, mas eu focava, não escutei, e aí segui em frente e aos pouquinhos, né? Espero que... Eu acho também, complementando a Carol, a gente conversou até aqui fora nos bastidores sobre inteligência artificial, sobre o mundo que está mudando. Quando a gente chega ali em 2018, a gente percebe, opa, peraí, né? A Carol já não está na TV, os patrocinadores já não estão vindo com tanta facilidade. A gente estudando o mercado digital, a gente não parou, a gente começou a estudar, a gente fez mentoria com especialistas do mercado. O nosso produto digital também começou a ter uma queda. A gente falou, olha, a coisa vai feder. A gente estava olhando já para o futuro, já entendendo que o cerco estava fechando. E ao mesmo tempo a gente o quê? Pô, a gente está investindo, a gente gosta, a gente estuda isso, a gente está consumindo de outros canais informações. Por que nós não lançarmos um canal, já que a gente vive disso, tá estudando isso, tá fazendo? A Carol já tinha uma base, um público grande. Agora o desafio era... A galera que seguia a Carol por causa do fitness, por causa do shape, por causa de mulher bonita, vendo da televisão, nós vamos ter que virar esse navio para um outro lado e agora nós vamos começar a falar em educação financeira. E esse foi um desafio, mas que graças a Deus deu tudo certo, a galera comprou a ideia e a Carol já lançou um livro, foi best-seller. Hoje nosso podcast em foco em educação financeira é o maior do Brasil, em foco em educação financeira, e graças a Deus a gente está super feliz. Porque tudo que é novo... Tem gente que vai falar assim, você é louca, você vai largar esse emprego, você vai fazer isso. Isso é o que motiva. Mas tem gente que fica com dúvida e não vai. E essa é a diferença da pessoa arrojada, da pessoa que mesmo com medo, ela vai, coloca o pé e Deus põe a estrada, exato. Ela usa aquilo como combustível. Mas também tem os arquitetos de obras prontas, né? Todo mundo quer dar pitaco, dar conselho, seja bom, seja ruim. Aí eu pergunto, qual foi o pior conselho que vocês já ouviram no começo da carreira e hoje, que o negócio está dando certo? Pode falar. Olha, pior conselho, eu acho que foi quando a gente realmente queria montar esse projeto e aí muitas pessoas falavam, você é louco, para, isso aí não vai dar certo.
vocês são malucos. Pô, a Carol, nada a ver com, né? É uma pessoa bonita, mas que de biquíni na TV para uma educadora financeira, né? Teoricamente professora, não tem nada a ver com isso. E a gente falou, meu, vamos. O não a gente já tem. O máximo que vai acontecer é a gente começar o projeto com o risco calculado, com um patrocinador por trás, né? A gente não estava nem colocando dinheiro nosso assim na frente. Então a gente listou todos os riscos, cara, e o risco era, se não der certo, a gente pensa em um novo negócio. Então, acho que foi assim, não ter ouvido essas pessoas que tentavam negativamente fazer com que a gente não começasse. E aí hoje a gente, né, onde a gente chegou, a gente pensa, pô, ainda bem que a gente não ouviu ninguém e foi em frente, né, Carol? Exato, exato. Agora, como é que vocês ensaiam, vocês fazem a pauta lá, vocês, olha, a gente vai ter um entrevistado hoje que entende muito de educação financeira. Vocês se preparam, hoje é a experiência, o estudo que é natural de vocês, né? Todo dia vocês estão ali estudando. E o que é que vocês gostariam que todas as pessoas, todos os brasileiros aprendessem sobre investimento, sobre educação financeira, sobre como não só guardar o dinheiro, como eu falei no começo, mas investir o dinheiro para não faltar lá na frente? Eu acho que assim, tem muitos. A gente se prepara muito, até porque a gente entrevista pessoas que a gente tem que mandar o roteiro, né? Para saber se a pessoa aceita responder, enfim. Principalmente quando é político, né? A gente já recebeu o Tarcísio. Então a gente tem essa obrigação de ler, saber o que está acontecendo. E o que a gente quer que os brasileiros entendam? Que dá para poupar, né? E não ficar na poupança, porque hoje a gente tem CDBs, hoje a gente tem produtos no banco que, se você tiver um pouquinho, por exemplo, a poupança, que hoje ainda muito brasileiro tá, e que aqui eu vou comentar, você pode portabilizar para um CDB que rende mais gratuitamente. Só que o seu banco não vai te falar isso, Ele entendeu? não quer. E o banco não vai fica te rico falar. com isso também. A gente está em 2025 e tem gente que ainda vou guardar meu dinheirinho Tenho medo, na né? poupança. E tem ali dentro do aplicativo do banco, dentro do... Sabe, fala com o gerente lá para ver o melhor. Mas tem gente que é orientada, não fala disso não, deixa para um outro público. Tem Não esse vai te falar, porque... Tem esse preconceito? Tem, porque, que nem, por exemplo, o André sempre fala disso, né? O banco, né, André, ele não vai falar para você investir em ações dele, por exemplo, né? Ele vai falar para você, por exemplo, o Itaú não vai falar para você, vem cá, vem ser meu sócio. Então a gente sempre orienta as pessoas, tem um caminho diferente, tem a bolsa, dá para começar com pouco. Poxa, faz a sua reserva de emergência. Porque a gente sabe, Ceará, a pandemia mostrou, né, e outras coisas também, que a gente precisa ter uma reserva. Mas né? voltando um pouco, antes da gente falar em investimento, o que a gente tem que lembrar, né, Ceará? Nós vivemos num país hoje que o sistema, como diria o Tropa de Elite, o sistema é foda. Então, o que acontece? Os governantes, o sistema, não quer educar o brasileiro. Pior ainda, não quer nem educar o básico e menos ainda o financeiro também. Né? Por quê? Porque você vira refém do sistema. Né? Fica alienado e com aquela mentalidade de olhar só para um lugar. Exatamente. Mas... Então, o povo brasileiro hoje, ele está muito viciado em assistencialismo. Perfeito. Cada dia mais, a gente tem eleições chegando agora, já estamos falando em transporte gratuito, daqui a pouco é gás gratuito. Só que o problema é que quando você dá isso para uma pessoa, depois você não consegue tirar. Né? E aí a gente começa a ter um problema que se chama o déficit fiscal. Ou seja, o governo está gastando mais do que arrecada. Qual é a solução na cabeça do governante? Vou aumentar imposto. Né? E aí você prejudica, no final, o mais pobre, porque o empresário vai ter que, de certa forma, cortar custo que vai chegar na cadeia do funcionário, enfim. E aí o que acontece? Por que eu voltei tudo isso? Né? Porque quando você não tem educação financeira, você não tem o hábito de cuidar do seu dinheiro. Então, o cara ganha lá seus 3 mil reais e gasta 4. Ele não tem o hábito de gastar menos. Ninguém nunca me ensinou isso, mas é uma conta fácil, eu não sou bom de matemática. Mas se a pessoa ganha 5 mil por mês, e se ela gasta todo mês 1.000 a mais, em um ano são 12 mil reais. Se ela tivesse dinheiro para pagar, beleza, mas se ela não tiver, ela vai ter que pegar emprestado com juros. Não fecha a conta. Não fecha a conta. Então, por isso que eu falei a frase, ser rico não é quanto você ganha, sim quanto você gasta. Eu achei perfeita essa sua frase, Ceará, porque exatamente o que você falou, depois que o cara começa a gastar mais do que ganha, ele vai cair na mão do sistema financeiro, ou seja, dos grandes bancos, que sempre nadaram de braçada, ganhando muito dinheiro nas costas do brasileiro, porque o cara sempre se afundava e precisava de empréstimo. Né? E aí ele ia lá,
deixar quem mais rico? Mais os bancos. Então, a partir do momento que a gente começa a vir para a internet, outros influenciadores para a internet, a gente começa, de certa forma, a enfrentar o sistema, mesmo que seja de pouco em pouco, levando educação financeira para essas pessoas que precisam. E aí elas começam a entender que, poxa, peraí, se eu ganho 5, se eu gastar 4 e guardar 1.000... Poxa, no final do ano, ao invés de eu dever 12, eu vou ter 12 mais os juros que são compostos através de bons investimentos. Então hoje a gente tem muitas pessoas que agradecem a gente nos comentários ali do podcast, dos canais, que falam, André, cara, obrigado, você mudou minha vida. Né? Hoje eu virei investidor, não mais devedor. Então eu acho que antes a gente até pensar na questão do investimento, é o cara ter a consciência da organização financeira, que é Mudança simples, gastar menos do que ganha. Passou disso... Parabéns, já está na frente de muito brasileiro, da grande maioria, né? E aí você começa a pensar em bons investimentos. E no Brasil a gente tem uma variedade de bons investimentos para fazer. É o que eu sempre falo para meus amigos. Quem tem dinheiro, põe preço. Quem não tem, paga o preço. Exato. Exatamente. Essa é a coisa correta. A conta vai fechar aí, né? Porque se você for se inspirar no rico, que é rico de berço, que o avô ganhou, depois o pai ganhou e ele gastou, você tá vendo ali, ó. O cara tem muito dinheiro, acha que não acaba. Agora, você imagina quem depende daquela renda fixa, que não tem ali um bico, como a população fala, né? Um job a mais para aumentar aquela renda. E eu me preocupo com isso. Eu falo para todo mundo, cara, se o outro conseguiu, você vai conseguir também. Puxa o freio de mão nos teus gastos, aí passa a economizar que você consegue. Porque assim, eu ganho muito pouco, ganho 2.000. Você pode pagar 10 para ele. Ele vai gastar 12. Exatamente. A gente sempre fala uma frase assim, né? Eu e o André, a gente vive sempre um degrau abaixo. E a gente conversa muito sobre isso. O que que é isso? Você não pode, se você ganha 15, gastar 15. Essa é a nossa opinião. Perfeito. Porque nem sempre você vai ganhar os 15. Então você tem que viver um degrau abaixo. Porque se amanhã você perder o emprego ou você ganhar menos, você cai, mas você cai de pé. E o que que acontece? As pessoas, a gente vê, por exemplo, a gente tem colegas que começam a ganhar um pouco mais e ao invés de ele querer continuar ali, dando um exemplo bem básico, assim, andando com o carro X, ele já quer ir pro carro Y, que é muito mais caro. Então calma, vai devagar, não antecipa os seus sonhos, vai dar tudo certo. Mas não faça aquilo que não dá no seu bolso naquele momento. E tá tudo bem, vai dar certo uma hora, entendeu? E nós temos uma vantagem, morando no Brasil, Ceará, assim, para quem consegue juntar dinheiro e investir. Primeiro, a variedade de produtos que a gente tem aqui é muito bom. Você tem o Tesouro Direto, que você empresta o dinheiro para o governo e ganha uma boa rentabilidade. Principalmente hoje, que nós vivemos uma taxa de juros a 15% ao ano. Altíssima. É péssimo para a economia. Tá? Porque, explicando aqui para quem não sabe, né? Taxa Selic em 15%, o empréstimo fica mais caro. Quando o empréstimo fica mais caro, você imagina que uma empresa ela quer fazer um novo projeto. A empresa vai construir novos copos aqui, tá certo? Só que ela precisa de crédito do mercado para construir essa empresa ou para fazer esse projeto. Ela vai no banco, o juros está tão alto que ela fala, não, deixa, ano que vem, se os juros baixar, eu faço. Então você não estimula o mercado, você não gera novos empregos. Fica postergando, né? Fica postergando até os juros baixar, né? Só que para quem tem um dinheirinho guardado ali, você tem a oportunidade de colocar num Tesouro Direto, emprestando para o governo, ganhando bem. Emprestando para um banco através de um CDB, também ganhando bem com segurança. Você tem a Bolsa de Valores, que é bem atrativa para quem, né, quer estudar e entender melhor. Você pode se tornar sócio de ótimas empresas, como os próprios bancos, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, entre outras boas empresas, com pouco dinheiro. Então você monta uma carteira diversificada no Brasil com qualidade. Mas é aquilo que a Carol falou, você tem que, né, ter uma boa organização financeira. Um outro ponto que poucas pessoas enxergam, é muito mais difícil você chegar nos seus primeiros 10 mil reais do que nos seus 100 mil reais. E aí eu explico por quê. Com a questão dos juros compostos, que é o juros sobre juros, que é diferente do juros simples, depois vocês pesquisem isso com mais calma, você chega muito mais rápido, né? É muito mais fácil você chegar do 10 para o 100 do que do 0 para o 10. Porque do 0 para o 10 você tem que, né, vou me organizar, vou começar a juntar devagarinho, você ainda não tem os juros sobre o dinheiro. Quando você chegar ali nos 100 mil, vamos colocar 1% ao mês, que no Brasil dá, você já vai ter R$1.000 todo mês ali, sem você trabalhar, dormindo, você já tem R$1.000 ali te gerando. Pô, cheguei nos 500 mil, você tem 5 mil por mês já atuando para você. Então é muito mais fácil, depois que você já tem um volume de dinheiro, você conquistar mais dinheiro, né, do que você sair do zero. Então o mais difícil agora, o desafio é sair do zero para o 10 mil.
depois a coisa vai mais fácil. O dinheiro vai ajudando a te empurrar. Os juros compostos dos investimentos vão te ajudar a te empurrar para frente. Agora, para quem está começando mesmo, aquele trabalhador que ganha, sei lá, um salário mínimo, 2 salários por mês, que tem ali aquela conta, né, enxuta, como é que ele pode começar e quanto ele precisa ter para investir? Eu acho que o primeiro começo, eu falo muito isso, tudo é sacrifício. A gente sabe que é muito difícil para o brasileiro. Mas, por exemplo, existe uma coisa que é muito importante que a gente fala, que é a renda extra. Porque às vezes você vai ter que fazer horas a mais do seu trabalho, e a gente sabe que é cansativo, muitas vezes para o brasileiro. Mas, por exemplo, você pode ser bom em algo e você trabalha na semana no seu trabalho e no final de semana você trabalha com aquilo que você é bom. Por exemplo, a gente tem um amigo que ele trabalha de segunda a sexta numa empresa e sábado e domingo ele é DJ em bar. Então, um ponto é a renda extra. Isso vale muito. Outro ponto é economizar. Eu vejo pessoas, meus alunos, por exemplo, que gastam, por exemplo, com um canal de televisão que eles nem usam. Então, quer dizer, olha onde você está gastando, né? A torneira aberta ali, né? A torneira aberta. Tem gente que está gastando, não tem nem noção do que está acontecendo. E é verdade, e a gente quer, eu deixo algumas contas em débito automático por causa da correria. E você esquece de ver lá o extrato, quando você vê tem uma taxa ou algo que você nem usa mais como... Cesta básica, ou sei lá, um streaming ali que você paga para assistir de vez em quando. Vai lá, faz, né, passa esse pente fino, enxuga, fecha essa torneira, que eu acho que você vai economizar. A renda extra ajuda muito a economizar. E assim, a gente sabe que o salário mínimo, hoje, muitas vezes, você vai ter que pagar suas contas muito enxutas. Mas o que a gente quer ensinar para o brasileiro é que ele economize, é sacrificante, o começo é difícil, não é fácil para ninguém, nem para mim, nem para você, nem para o André. E que ele saiba que ele pode investir com pouco. Hoje você pode ser sócio de ações. Quanto mais ou menos, Carol? Você pode ser sócio de ações da empresa na Bolsa, no Itaú, com R$30. Você pode ser sócio de empresas ótimas com R$10. E um ano isso vai gerar muito pouco. Ou tem que, aquela coisa, deixa lá e esquece. Não, eu sou a favor Carol, sou a favor do seguinte. Quem está começando, vá para empresas sólidas, garantidas, que pagam, né, energia. A gente falou aqui, por exemplo, né, no podcast aqui do patrocinador. E vá fazendo, reinvestindo. Quando caem os seus dividendos, vá reinvestindo. Agora, a gente tem que ter constância, paciência e visão de longo prazo. Porque ninguém fica rico de um dia para a noite. Ninguém. Então, é isso que a gente sempre fala muito para os nossos alunos, né, André? E assim, o que ele tem que pensar, né, Ceará? Claro, a pessoa ela ganha ali R$2.000. Vamos falar, vai, R$2.500. 2 salários mínimos. É pouco. É complicado. A gente entende que é difícil a pessoa conseguir juntar dinheiro, porque não é, com a inflação hoje, para você se alimentar, para você ter uma boa moradia decente, é caro. Mas se você pensar que você começar com R$50 por mês a juntar, primeiro que você já criou um hábito na sua cabeça. Não ser devedor, mas ser investidor. Com pouco. Poxa, no final do ano, você juntou R$500, você tem R$600. Só que a gente tem que olhar no longo prazo. Poxa, daqui 10 anos, esses 50, daqui a pouco você começa a fazer uma renda extra, você começa a juntar 100. Daqui a pouco você percebeu que aquilo ali é legal. Em vez de gastar com besteira no bar, virou 150. Pô, daqui 10 anos você tem, sei lá, R$50.000. Pô, consegui juntar R$50.000. Colocamos aí a 1% ao mês, com segurança no Brasil hoje que dá, é R$500 que você tem ali sem fazer nada. Cara, você tá puxando agora umas coisas da minha memória. Assim, que é coisa de adolescente. Eu tô com 52, eu tô lembrando agora exatamente disso. Uma época da minha vida muito simples lá no Ceará, eu vendia livros na calçada, livros usados para a escola. E aí eu colocava foco. Então, se eu ganhasse por dia R$100, juro para você, eu dava lá metade para minha mãe, tirava 10 e 40 eu guardava, juro. Eu fazia isso. Quando criança, voltando mais ainda no retrovisor da vida, eu queria ter independência financeira. Então, o que é que eu fazia? Na escola, eu levava aquelas pulseiras de miçanga? De miçanga, não, de linha, de crochê. Sabe aquelas que tem o nome da pessoa? Sei. Que você coloca o nome? Eu fazia, aprendi a fazer. Eu vendia na escola. E no final de semana eu fazia pipa, a raia, né, que a gente chama lá, e eu vendia na feira. E toda aquela grana eu botava para trabalhar para mim. Ou seja, eu já tinha a cabeça de não ser funcionário do dinheiro. Eu era o patrão dele. Exato. Sim. Então isso tem me ajudado, sabe, desde tudo na minha vida, de onde eu comecei. Quando você para pensar, dá para fazer. Tá. Porque todo mundo só vê o que você tem hoje, mas não sabe o que você juntou lá atrás. Por Exato. exemplo, você falou de preconceito com mulher, né? Tem um preconceito muito grande com mulher. Quando fala de dinheiro, e tem uma coisa que eu não gosto de ouvir.
fizeram uma piada assim, parem de dizer que mulher gosta de dinheiro. Quem gosta somos nós, homens, que guardamos, elas gastam. Mentira. Porque Com certeza. a estrutura da casa é uma mulher. Se você tem uma mulher que sabe economizar, que olha pro marido, olha, pega essa grana, não faz isso. Tem marido que gasta tanto que ele pega o dinheiro do mês, ele já entrega na mão da esposa. Exato. Porque sabe que ela vai organizar o dinheiro. Aí eu te pergunto, No Japão é assim, No Japão é assim? né? No Japão é assim. quem é que tem mais facilidade para lidar com o lado de finanças, assim? É a mulher ou o homem, ou você acha que hoje esse preconceito acabou? Eu acho que o preconceito existe muito ainda para aprender até com as mulheres. Hoje, majoritariamente, são os homens que mais investem, porém, provado, as mulheres, elas investem melhor. Elas têm uma visão melhor estratégica, elas conseguem interpretar melhor onde elas podem colocar o dinheiro, né, André? A gente sabe que a gente tem amigos homens que perderam muito dinheiro, porque vai na emoção. Então, eu acho que é um conjunto. Existe o preconceito, que é terrível, né? Ah, fulana de tal não entende nada. Isso é um preconceito enorme ainda. A gente tem que vencer isso no mercado. Mas eu acho que a mulher, como você falou, a mulher, quando ela quer acabar com o cara, ela acaba gastando. Mas quando ela é aquela mulher que realmente quer definir funções e definir dinheiro, ela faz o homem crescer. Já tem uma piada que o ladrão roubou o cartão de crédito da mulher, ele não deu nem parte na polícia, não fez nem B.O. Que o bandido estava gastando menos que ela. Tinha essas piadas antigamente. Aí deixa eu fazer uma pergunta para você, que estava aqui na cabeça agora, sobre isso, educação financeira. O que é mais difícil de passar para as pessoas? Ou qual o erro mais fácil, mais comum que as pessoas cometem quando vão entrar nesse mercado, né? E querem investir? Acho que é a ganância, né? A ganância? Eu acho Que que é a por isso que elas vão para ganância. essas pirâmides, Exato. essas coisas? O que acontece? O brasileiro, pela falta da educação financeira, e Exato. é isso que eu falo, o brasileiro já deveria receber educação financeira na escola, porque a criança ela já deveria sair da escola, do colegial ali, entendendo como cuidar do dinheiro e entendendo até o que é empreender, né? Como montar uma empresinha, dava para fazer isso, mas, enfim... Eu acho que o Tarcísio tinha essa ideia de fazer em São Paulo, eu não sei se ele já fez ou não, eu tinha visto uma matéria na internet. Mas o que acontece, o Ceará? A ganância, ela te leva à ruína. E no mercado financeiro isso é fácil, né? Então, o que eu diria? Às vezes o cara chega ali com 50 anos, nunca investiu. Pô, ele quer recuperar o tempo perdido. Tô dando um exemplo, tá? E aí ele não quer começar a investir ali num CDB, porque ele fala, pô, mas aí eu vou ganhar 12, 13% ao ano, descontar da inflação, né? Vai dar menos. Poxa, eu vou pra criptomoeda. Eu adoro Bitcoin, né? Mas... sabendo que é uma moeda volátil, né? Eu tenho até 5% do meu patrimônio, tá? Eu estudo e entendo. O cara, às vezes, ele entra numa pirâmide e o cara fala assim, pô, eu vou te pagar 5% ao mês. Isso não existe. Você tem que desconfiar. Quando a rentabilidade é demais, o santo desconfia. A gente viu agora recentemente o Banco Master, que quebrou, o presidente do Banco Master tá preso, né? E aí a gente não vai entrar numa questão política aqui, mas o Banco Master oferecia CDBs pagando 19% ao ano, enquanto a média do mercado era 14%. Porra, por que um banco está oferecendo 19% e a média do mercado total oferece 14%? Tem alguma coisa de errado. Isso acontece praticamente toda semana, você vê isso tanto no Fantástico quanto lá na Record, enfim, nos programas nos jornalísticos, né, da vida, e as pessoas ainda caem. Sim. Mas por que elas caem nesses fake news da vida? É a muito ganância, triste. né? A gente fala, é muito triste. Eu costumo falar nos meus canais. Todos os dias eu vou falar sobre isso com vocês, pessoal. Não caiam em rentabilidade garantida de 10% ao ano. Isso não existe. 10% ao mês. Ao mês, perdão. Porque se existisse, todo mundo estaria ali. Então, o que acontece? Chega alguém bem vestida, né? Um homem, mulher, olha, coloca seu dinheiro aqui, a gente vai fazer, vai acontecer, você vai ganhar. E o brasileiro, ele não tem essa educação financeira. O brasileiro, ele é muito sonhador. Sonhar é muito bom, mas você tem que ter os pés no chão. E aí, o que acontece? A pessoa cai. Aí a amiga cai, porque você indica lá pro amigo, ou pro familiar, ou pro outro, aí vai se indicando, e vai todo mundo caindo. Eu conheço amigos que já perderam R$1 milhão em pirâmide. R$1 milhão. E aí parece que é um jogo, um vício, né, cara? É. Porque o cara perdeu, o cara já tendo conhecimento do que é o dinheiro, do que é a educação financeira, aquela máxima de dinheiro não aguenta desaforo, e o cara ainda cai numa dessa. Exatamente. Tem algum segredo para você manter uma disciplina financeira?
Eu costumo falar, assim, o que é disciplina, né, para o pessoal que está aqui? É você fazer aquilo que você muitas vezes não gosta de fazer, mas você vai ter que fazer, né? Por exemplo, tem gente que não gosta de ir na academia, mas você vai para a academia porque é necessário. Então, por exemplo, uma dica que eu dou para os meus alunos: antes de você pagar o seu salário, né, perdão, as suas contas, você tem um boleto, que é um boleto imaginário. Esse boleto é aquele boleto que você vai investir. Então, ele é um boleto imaginário. Ah, o meu boleto imaginário aqui é de R$50, R$100. Esse é o primeiro boleto que eu vou pagar. Então, para você conseguir fazer isso, e foi o que o André falou, você precisa ter disciplina. Você precisa, não, eu vou cortar a minha viagem lá do mês, às vezes, ou a minha pizza toda semana. Vai. É sacrificante? É. Mas faz parte de você ter disciplina, faz parte de, no futuro, na sua aposentadoria, você não depender de um INSS, você não ser um idoso que fica na pobreza, entendeu? Então, o sacrifício existe, a disciplina existe, mas vai valer muito a pena no futuro. Muito legal. Eu estou aqui prestando muita atenção e vou tirar uma dúvida, acho que de muita gente que está assistindo e ouvindo. Por exemplo, vocês já erraram investindo? Eu gostaria de saber se vocês podem falar sobre isso aqui para as pessoas não irem por esse caminho, e sim só no caminho que está dando certo. Já erraram? Como é que deram a volta por cima? Perderam dinheiro? E quanto perderam? Eu já errei feio. Por exemplo, quando eu juntei meu primeiro milhão, eu tinha um gerente, não são todos, tá, pessoal? Que fique claro aqui, porque às vezes tem gerentes muito bons. E o que aconteceu? Eu coloquei numa previdência. A previdência é ruim? Não, tem previdências boas, com uma boa rentabilidade, a gente tem que observar as taxas, etc. O que eu fiz? Eu coloquei R$1 milhão nessa previdência só. E aí, nesse dia, eu cheguei pro André e falei: André, eu coloquei esse milhão, foi o meu primeiro milhão, tal, eu coloquei nessa previdência. Ele quase caiu da cadeira. Falou: não tô acreditando, você colocou R$1 milhão nessa previdência. E hoje, mais uma dica para quem tá ouvindo: pessoal, vocês têm todo o direito de ler a lâmina daquela previdência e perguntar qual que é a taxa que tem aqui de administração, quanto é que rende. E se não estiver bem, você pode sim portabilizar esse fundo de previdência para outro melhor, sendo gratuito. Então as pessoas às vezes falam assim, poxa, Carol, caí num fundo de previdência que não é bom. Então vamos portabilizar. Vai lá para o seu assessor ou para o seu agente e fala: eu quero portabilizar. E isso é gratuito. E muitas pessoas não sabem. Então esse foi um erro brutal meu. É a preguiça de ler o contrato, né? Tem gente que não lê. E comigo foi um erro brutal no meu início lá no meu primeiro milhão. E aí o André quase caiu da cadeira. Por quê? Muitos assessores, às vezes, de corretoras e tudo mais, nem sempre são bem intencionados. Eles estão pensando, às vezes, no próprio bolso. Ou no próprio banco. Exatamente. A gente subirem de cargo ali, serem promovidos, né? Isso. Exato. Então ele pode te indicar algum produto e você não tem conhecimento, que às vezes não é um produto interessante para você. No caso da Carol, a Previdência é um instrumento muito interessante. Só que a Carol, ela tinha, 95% do patrimônio dela, alguns milhões, tudo em Previdência. Então, o que acontece? Na época, o gestor que estava acompanhando ela não ajudou ela a diversificar o patrimônio dela em outros produtos. Como eu disse, no Brasil a gente tem uma variedade. Não, concentrou tudo ali. Por quê? Porque na época a gente sabe, Previdência dava uma boa comissão para gerente de banco e tudo mais. Mas a Previdência é um bom produto, só que ela concentrou. No meu caso, em 2020 nós tivemos a pandemia, né? E eu era um cara muito arrojado. E eu posicionei muito do meu dinheiro só em ações aqui no Brasil. Então, quando veio a pandemia, a bolsa ela despencou, né? E aí eu via meu patrimônio cair assim bruscamente, né? E a gente não sabia, né? Não era uma crise econômica, era algo, uma doença, era um vírus, a gente não sabia o que ia acontecer com o mundo. Eu falei, cara, ferrou, né? Mas enfim, ali eu comecei a entender, eu falei, não, isso aí uma hora vai ter que acabar, não é possível. Ou vai todo mundo morrer, ou uma hora vai todo mundo voltar e essa bolsa vai voltar. E aí na época eu continuei colocando mais dinheiro, mas o que acontece? Eu entendi que eu estava muito desbalanceado. E aí, naquela época a gente viu o dólar disparar. E eu falei, poxa, eu tinha muito pouco dinheiro nos Estados Unidos. Ali eu entendi que eu precisava equilibrar mais. Aí eu comecei a jogar mais dinheiro para fora, dolarizar mais o meu patrimônio. Por quê? Quando a gente tem uma crise interna aqui no Brasil muito grande, a tendência é do dólar se valorizar frente ao real.
E aí você tem um equilíbrio. Poxa, se o Brasil inteiro, se meus investimentos no Brasil começarem a cair, pô, eu tô com grana nos Estados Unidos, o dólar vai subir e aí eu vou ter um equilíbrio, né? Então, foi nisso. Aí eu comecei a ajustar. Mas foi mais isso, assim, um investimento... Você chegou a perder quanto? Você lembra, mais ou menos? Eu não cheguei a perder porque eu não liquidei, eu não vendi. Tá. Mas mais de Deixou de ganhar. Não, assim, foi para baixo mais de R$500 milhões em, sei lá, 60 dias. Meu patrimônio era bastante para mim naquela época. E eu também, por exemplo, ações da Magazine Luiza. Tava numa época que tava no hype, né? Subindo pra caramba. Pô, foguete Magazine Luiza. E eu cegamente, mesmo tendo conhecimento do que eu tava fazendo, eu não comecei a observar o mercado mudando. Poxa, Mercado Livre tá chegando, a Amazon tá chegando. iFood. A Magazine Luiza tá começando a ter problemas aqui com a concorrência, o lucro dela já era super apertado, porque imagine você que a Magazine Luiza, ela vende esse copo, mas esse copo também é vendido pelo Mercado Livre, também é vendido pela Amazon, também é vendido pela Casas Bahia. O que muda? O frete, a entrega rápida. Perfeito. Porque o preço, ele não consegue ter muita diferença de um para o outro. E a margem delas é muito pequenininha, né? Elas ganham muito pouco para vender copo, então ela tem que vender muito copo. E aí eu fiquei cego nisso. A Magazine Luiza despencou ali, eu perdi uma grana, assim, sei lá, na época eu devia ter uns 40 mil reais de Magazine Luiza, fui para 12, assim, um curto prazo. Eu vou contar uma coisa sobre mim. Eu nunca tinha investido na bolsa de fora, americana. Aí a gerente foi lá em casa, levou um cara novo, falou, não, ele conhece tudo de bolsa dos Estados Unidos, não sei o que, de fora. E eu peguei na época, coloquei 50 mil reais para ver. Cara, aí começou a pandemia. Aí eu comecei a perder dinheiro, deixei passar a pandemia. Quando passou a pandemia, não perdi muito. Não ganhei e nem empatei. Mantive ali. Eu peguei, tira. Já mudei de investimento e aí eu ganhei no outro investimento. Quer dizer, eu tive a calma e a orientação de não mexer. Exato. Né? Falei, não, espera, calma, não mexe, depois você retira essa grana e coloca em outro investimento. Então, tem que ter essa calma, controlar essa ansiedade e não ter a ambição. A ambição tem que ter, mas a ganância, né? Quero ganhar muito agora. Exato. Não vai ganhar muito agora. Exato. Tem que esperar. Exato. Se você que é um cara que tem conhecimento, perdeu, exato, e você também imagina quem não tem. Como é que você faz para estar ali ligado nisso? Tem que estar todo dia acompanhando bolsa de valores, criptomoeda, investimento daqui, de lá, vendo o mercado de fora. O que é que você faz quando você vai tomar uma decisão com o seu dinheiro e com o dinheiro de pessoas que estão acreditando em você? É impossível a gente ficar o dia inteiro acompanhando. Primeiro porque a gente tem nossos compromissos, né? Gravações de podcast, viagem, lazer com a família. Não dá. Então o que acontece? O que eu ensino geralmente para a nossa turma, para os nossos alunos? Existe uma estratégia que chama rebalanceamento de carteira. Então vamos lá, vamos falar aqui de ações. Né? O cara está começando agora. Poxa, começa pelas ações mais defensivas da Bolsa. Quais são? São setores perenes. Então a gente vai falar setor financeiro, grandes bancos. Você pode falar setor de saneamento básico. Todo ser humano precisa de tratamento de esgoto e água. Então, empresas de saneamento. Você tem Sanepar, você tem Copasa, que são ótimas empresas na Bolsa, citando alguns exemplos. Não estou fazendo recomendação. Você tem energia elétrica. Todo mundo precisa de energia. Então, você tem ótimas elétricas hoje na Bolsa de Valores que pagam ótimos dividendos. Aliás, as empresas que pagam dividendos geralmente são as empresas que menos sofrem volatilidade, né, historicamente falando. Você tem seguros. No Brasil hoje a gente precisa. Infelizmente, a gente vive num país com uma criminalidade alta, né? Então você tem empresas como Porto Seguro, BB Seguridade, Caixa Seguridade. Então vamos falar, fechei esses 4 setores. Você monta uma carteirinha ali de ações, beleza? Não adianta você ficar olhando todo dia, porque não vai mudar a tua vida. Então vamos supor que você definiu que você quer ter 25% em renda fixa, 25% em ações, 25% em ativos internacionais e 25%, que eu esqueci? Fundo imobiliário. Tá, beleza. Então você já sabe que você já dividiu tua carteira numa pizza, em 4. 25% para cada bloco. Né? Vamos focar em ações só. Então foi um mês que a Bolsa de Valores foi muito bem para os bancos, não tão bem para as elétricas. Ok. Então, uma vez por mês, eu vou atualizar. Tem vários aplicativos que fazem isso automático hoje em dia. Eu vou lá olhar minha carteirinha. Opa, beleza. Como é que tá meu bloco? Eu quero ter 25%. Pô, tá em 24%. Opa, então eu sei que eu posso colocar um pouquinho de dinheiro aqui. Se tivesse 26%, eu não preciso vender. Mas aí você não faz nada. Vou olhar para o outro bloco que caiu um pouquinho. E aí é ali que eu vou focar para investir. Tá um pouco acima, não faço nada. Beleza, vamos lá. 24, eu queria ter 25. Beleza. Agora eu vou entender qual ação subiu e qual caiu.
Ah, Itaú subiu, Sanepar subiu, pô, Porto Seguro caiu. Por quê? Porque dentro da minha carteira de ações, vamos supor que eu tenho 5 ações. Então eu determinei que eu vou ter 20% de Itaú, 20% de Porto Seguro, 20% de BB Seguridade, 20% de Vivo e 20% de Taesa. Ah, beleza. Poxa, todas se mantiveram com... Uma tá com 21, a outra tá com 21, a outra tá com 20, a outra tá com 20. Bom, uma caiu para 18. Então, Porto Seguro. Então, eu vou lá, compro um pouquinho de Porto Seguro. Tá cara, tá barata? Não me importa. Eu vou comprar porque ela caiu. Então, eu vou equilibrar minha carteira novamente. Essa é uma forma que, para quem não quer ficar se preocupando e estudando todo dia, é uma estratégia muito fácil, porque ela já te mostra, através do percentual, onde você precisa comprar. Primeiro, olha os blocos. A pizza. Ah, fundo imobiliário caiu um pouquinho esse mês, então eu vou comprar fundo imobiliário. Dentro dos meus fundos imobiliários, eu vou entender qual que caiu do percentual que eu determinei, e aí fica muito fácil você entender o que você tem que fazer. Perfeito. A gente está chegando no final de ano, né? Natal, Réveillon, o pessoal consome, compra, o pessoal já pega o 13º, já está gastando, né? E o que é que vocês estão pensando, prospectando para 2026? Que dica vocês poderiam dar agora para quem quer economizar para 2026? Primeiro de tudo, o 13º é assim, eu vou falar uma coisa que é até feia. Não precisa dar presente para todo mundo. Eu falo isso, aí a pessoa fala... Precisa estar presente. Eu falo, não precisa, pessoal, porque senão você vai gastar todo o seu 13º. Então, tem muitas pessoas que estão endividadas, por exemplo. Então, você pode, de repente, ver o 13º como uma opção de pagar, de repente, até à vista, alguma dívida que está te tirando o sono, né? Então, o que o brasileiro precisa aprender? O 13º, opa, o que eu vou fazer com isso? Vou sair comprando presente para todo mundo? Não, infelizmente, família, desculpa. Eu tenho que olhar agora para minhas dívidas. Pega esse 13º, opa, quais são as dívidas mais importantes, na minha opinião? Aquelas que têm maior juros. Então, você vai lá, paga essas de maior juros, para você ficar mais tranquilo e vai organizando ali a sua situação. É, porque janeiro chega muito boleto para a gente pagar. Exato. Tem IPTU, IPVA, e aí vem. Exato. Vem da escola da filha. Escola da filha, né? porque eles estão cobrando agora até a 14ª mensalidade agora. Antes de você colocar o filho, eles já cobram outra mensalidade. Quer dizer, tem que se preparar, né? Agora tem que ser resiliente como os boletos. No final eles vencem. Exatamente. Só que tem que pagar. Ele vem por baixo da porta, eu brinco, né? E você tenta empurrar, mas ele volta de novo por baixo da porta. Né? Então não adianta empurrar, porque ele vem. Mas ótima né? dica que você está dando aí. Pega o 13º, não precisa comprar presente para todo mundo e já vai quitando aquilo que você está devendo, que tem juros maiores. Maior. Exatamente. Exatamente. Sabe uma curiosidade que eu aprendi esses dias, até um convidado, o André Machado, o Ogro, de Wall Street, foi lá no meu podcast, ele é um cara muito inteligente e mais antigo também, mais velho que eu. Ele falou assim, André, você sabia que o salário antigamente era pago por semana e não por mês? E o 13º não é que foi um direito adquirido pelo povo, não. Antigamente, como você pagava por semana, vamos supor, o ano tem 52 semanas, certo? Só que o salário começou a ser pago por mês. Quantos meses tem no ano? 12. 12 vezes 4 semanas, vamos colocar assim, deu 48. Então, imagine que você tinha, quando você recebia por semana, você recebia 52. Por mês, 12, ficou faltando 4. E ele falou, esses 4 meses que sobram é o que virou o 13º. Olha isso, cara. Olha que loucura, né? Ninguém para pra pensar, né? O cara deu uma aula, hein? Deu uma aula, Uma exatamente. aula. Mitou. Exatamente. Mitou. Agora a gente vai começar um quadro aqui no Festa da Firma chamado Verdade ou Mentira. Vocês topam? Sim, Claro, na com hora. certeza. Vamos lá na dinâmica, A bate gente pronto? que fala a verdade. Vamos lá. Um dos primeiros empregos do André foi como atendente de telemarketing. Verdade ou mentira? Verdade. Você começou fazendo isso? Meu primeiro emprego, assim, né? Meu primeiro emprego, assim, eu trabalhava na banca de jornal com meu pai, mas eu tinha 12, 13 anos, eu ia lá de final de semana ajudar, mas o meu primeiro emprego foi como telemarketing, né? Eu trabalhava numa escola de informática, era Microlins, e aí eu ligava para as pessoas, e na época não tinha essas iscas digitais que você entra num site, deixa o teu telefone, não. As pessoas tinham que ir pra rua. Oba, tudo bem? Qual o seu nome? Tal. Ó, você faz aula de inglês? Não, Uma pesquisa. Uma pesquisa. E aí depois vinha aquele monte de papelzinho pra minha mesa, e aí eu tinha que ficar ligando pras pessoas oferecendo o curso. E ali eu aprendi a desenvolver muito o meu lado comercial. Foi meu primeiro emprego, vai. Carol decidiu estudar sobre finanças porque não sabia lidar com dinheiro. Verdade ou mentira? Mentira. Já sabia. Eu já sabia. Eu sempre fui muito programada, né, André? Eu sempre fui muito econômica. Eu nunca fui de gastar, não. Eu sempre gostei de investir. Acho que não é verdade, não.
Carol já disse que acha que homens têm medo de mulheres independentes. Sim. Verdade ou mentira? Sim, verdade. 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 Eu acho que quando a mulher ela é independente, os homens às vezes se assustam. Eles falam, opa, essa mulher é independente. Então ela tem o dinheiro dela, ela tem a vida dela e qualquer coisa ela pega e sai porque ela tem, de repente termina porque ela tem a vida dela. Não, e a Eu acho mulher que sim. bonita, inteligente, dona do dinheiro dela, afasta mais o homem. Eu acho que sim. Eu acho que tem muitos homens que têm, não todos, claro, né? Mas eu acho que tem muitos homens que ficam com medo de se aproximar ou acham que essas mulheres talvez sejam independentes e não vão fazer bem para eles e a qualquer hora podem tomar vamos dizer assim, um pé na bunda e viver e fazer a vida delas, entendeu? André acredita que os melhores investimentos são os que geram ganhos rápidos, verdade ou mentira? Mentira. Eu acredito que ganhos rápidos não existem. Tem um investidor muito conhecido nos Estados Unidos, eu não lembro se foi o Munger ou o Warren Buffett, que ele fala o seguinte: para você investir, você tem que entender que é você sentar na sua cadeirinha, né? Você vai assistir a grama crescer aos poucos, né? Então você vai todo dia ter que regar a grama e ela vai crescer devagar, não vai crescer de uma hora para outra. Ganhos rápidos, geralmente você tem que desconfiar se você não está caindo num golpe, porque não existe ganho rápido no mercado financeiro. Quem ganha dinheiro com o suor dos outros é o dono da sauna, né? Exato. Já discutiram feio por causa de uma pauta do podcast, verdade ou mentira? Já a gente discutiu uma vez, mas acho que foi, no nosso podcast a gente nunca discutiu. Mas a gente discutiu aquela vez num outro podcast que a gente estava falando de mulher independente. Assim, não no nosso, mas a gente como convidados... Num outro podcast, Foi, né? que você falou, eu não lembro o assunto, mas teve uma discussão. Uma discussão, que eu falei que a gente falou que mulher independente é mais difícil de conseguir, não foi? O cara te perguntou, o apresentador te perguntou se você Liga pra dinheiro, alguma coisa assim. casaria foi? com um homem pobre. Alguma coisa Isso, foi isso mesmo. assim. Aí você falou que sim, eu falei, eu duvido. Não, Aí pobre foi não, é classe média. Calma lá. É verdade. Agora, me diz uma coisa, eu estava pensando aqui, não está na pauta essa pergunta, eu tenho observado muito o comportamento dos ricos, que são ricos, porque se você for analisar, a classe média, ela é rica para os pobres, mas ela é pobre para os ricos. E os ricos são pobres para os ultra ricos. Só que o cara que é rico mesmo, ele está mudando a maneira de pensar. Por exemplo, antigamente o cara... Eu tenho casa em Ibiza, tenho casa na Espanha, tenho casa na Grécia, tenho casa na Itália, casa no Brasil em Trancoso, casa em Búzios. Hoje em dia, o cara que é inteligente, ele não faz mais isso. Ele vende esses patrimônios, pega esse dinheiro e investe. E quando ele quiser ficar naquele lugar, ele aluga uma casa durante uma semana, um mês. E se ele for mais inteligente, pega os amigos do grupo, 2 ou 3, e vai dividir ali, né, esses custos. Claro. Isso é um excelente investimento, porque se deixar ali o negócio parado sem usar, vai ter custo, vai ter funcionário. Exatamente. Então isso é um aprendizado para você que está começando, né? E já tem gente que é um novo rico, emergente, que eu acho legal também, ele nunca teve, então ele quer ter. Aí tem gente que chega e fala assim, não, você tem que ter uma Ferrari, um Rolex, um Patek Philippe, um relógio de marca, para você chegar em determinados lugares, senão não vão te respeitar. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. O que é que vocês acham dessas pessoas? Eu tenho assim, esse assunto é um assunto polêmico, na verdade, né? Vamos embora polemizar porque dá corte. É polêmico. Assim, eu entendo que um advogado, ele tem que ter um bom terno, um bom sapato, um bom relógio, porque além dele estar vendendo o serviço dele, querendo ou não, a imagem dele é importante, né? Outro dia eu estava conversando com um amigo meu que é arquiteto. Ele falou, pô, André, eu tinha um carro mais simples, e às vezes eu chegava no imóvel com uma pessoa, enfim, ver o apartamento dela, a primeira entrevista lá, com o arquiteto, com o dono do imóvel. Pô, o cara chegava, vamos falar aqui, eu não entendo tanto de carro, mas o cara chegava numa perua BMW e ele chegava num carro popular. Ele falou, cara, eu me sentia mal. Mas ele se sentia mal. O arquiteto, porque tem rico que eu conheço, que são as pessoas mais simples. Eu sou a favor do cara comprar aquilo que ele gosta, seja a Ferrari, o Porsche, mas o rico, se ele começar a olhar que todo mundo está usando aquele mesmo carro que ele lutou para ter, ele já vai buscar outro caminho. Ah, sim. Não é verdade? É verdade, com Porque certeza. quem se sentiu mal foi o cara. Ele mesmo se rebaixou, né? Se rebaixou. Sabotou. Aí ele mesmo acabou comprando outro carro e ele fala que pra ele, por ele também se sentir melhor, chegando agora com um carro melhor, quando ele vai, né, numa entrevista, pra ele, ok. Eu entendo que
que um advogado, ele tem que estar bem alinhado, um bom terno, um relógio, uma boa caneta, ok. Mas eu, André, por exemplo, eu tenho dinheiro para andar com Rolex, tal, eu não vejo valor para mim, entende? Então, assim, eu não gasto com isso, eu prefiro gastar com viagens. Hoje, por exemplo, eu dou valor para pegar uma passagem executiva para minha família, se eu vou para a China agora em abril. Eu gastei mais de 100 mil reais em passagens para minha esposa e pra minha filha, porque eu quero chegar lá descansado. Isso aí não é preço, é valor. Aí é valor. Porque você pode falar assim, o que é para mim hoje, para mim com 52 anos, o meu prazer é viajar bem, é comer bem, é desfrutar, Exatamente. é viver, ter Exato. experiências. Quando você vende experiências, é uma coisa, não é tão caro. É o valor que você vai levar para a vida e vai compartilhar com as suas experiências, né? Exatamente. Já tem gente que fala assim, não, eu não quero viajar. O cara tem milhões guardados, tem milhões aí, 20 carros na garagem, nem é colecionador, mas ele conhece a Argentina. O cara não viaja. O cara não tem conhecimento. O cara conhece o país, o lado chique, o lado nobre. Ele não vai buscar a cultura. Exato. Né? Isso não é eu nenhuma, adoro viajar, isso não é uma você. crítica, isso é uma observação. Cada um faz o que quer com o seu dinheiro. Acho que a gente só vive uma vez, né? Exato. Herança é aquilo que os mortos deixam para os vivos se matarem. Então, meu irmão, já que o caixão não tem gaveta, tira esse dinheiro e vai curtir a vida. Agora só um detalhe. Você cara. muda a cada tempo que passa. Tipo, há 10, 15 anos eu pensava diferente. Porque o emergente, a pessoa humilde, ela quer ter aquilo. Quando você vê uma novela, você vê ali o núcleo do rico. Né? Eu via quando criança ali o que ele comia, qual era a mesa, qual era o carro. Então você quer. Isso. Mas depois que você ultrapassa esse patamar que você tem dinheiro, fala, já posso comprar isso, já tive isso, você tem que pensar diferente. Você vê que Parece os caras... que não vale mais, parece que não tem mais graça, né? Por exemplo, filantropia. Tem os caras mais ricos do mundo que falam assim, porra, eu tenho dinheiro pra caramba, depois que eu morrer que se dane. E o cara já deixa uma parte para filantropia. E o Bill Gates está fazendo isso, né? Vai deixar 10% para os filhos, o restante vai deixar para ajudar as pessoas. Porque é muito discrepante, né? A fome, a miséria. Por que uns têm tanto e outros não têm nada? Então, quando você passa... O que eu preciso, né? se preocupar com o social também, né? Sim, e uma coisa, Ceará, que eu queria reforçar só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala que, poxa, você tem um Rolex, né, é importante pra você, porque às vezes o cara que tá ali juntando sua graninha, pô, ele juntou 50 mil reais, aí ele vai lá, gasta num relógio de 60, 70 pau, cara, fica sem nada. É o que você falou. Porque a pessoa humilde, ela deixa às vezes de comer para ter aquele iPhone do ano. Ou aquele Exato. carro, né? E aquele aí ela paga para perder de vista, né? Paga, faz ali um leasing do iPhone ou de qualquer celular. Exato. Não é? E ela Muita deixa. gente. Eu conheci uma pessoa que era uma repórter de rua e o casamento, eu soube que ela gastava toda a grana para comprar uma bolsa de grife e fechava a boca para não comer, deixava de fazer outras coisas importantes, até de remédios para a saúde, para comprar aquela determinada bolsa. Olha que ponto chega o lance da internet, que tem culpa, né? Porque o cara o ser humano comum começa a ver a internet, acha que todo mundo tá bem de vida, que todo mundo tá rico, Que né? o casal tá perfeito, que o casal tá ninguém perfeito, briga. ele acha a vida dele que é uma porcaria. Fica depressivo. Depressivo, poxa, eu tô aqui E segunda-feira. mal sabe que isso é um papo que a gente conversa muito, eu e o André. Essa ostentação que tá terrível, né? É o Porque status. tá tudo bem, porque assim, as pessoas têm a vida delas e eu costumo falar assim, não é 1 milhão, 2, 3, é o que é bom pra você, aos poucos. E aí ela vê a pessoa naquela casa, blogueira, né? E eu não tô criticando não, porque... Às vezes ela nem pagou, às vezes é emprestada a E casa, às ela só vezes quer convencer que tá isso. bem. Exatamente. E às vezes é aquele cara que tem 50 carros lá na garagem, mas tá devendo tudo. Então, e isso frustra as pessoas, Ceará. E voltando na história do relógio, Machuca. imagina um cara que gastou todo o dinheiro pra comprar o relógio, e aí do nada, o cara tá numa esquina, vem um motoqueiro e assalta ele. Imagina a frustração desse cara. Então, assim, o que eu quero, em resumo, né? Pô, o cara é um advogado, ele precisa de um bom terno, um bom relógio, ele entende aquilo como um investimento para chegar em clientes mais refinados, talvez na profissão dele. Ok, entenda, né, o que é um investimento, tá? E que se você pode fazer esse investimento. Precisa fazer. E você precisa fazer. Agora, o outro é porque ele ouviu que, pô, é legal ter um relógio, você vai se destacar. E aí, numa dessa, cara, numa esquina aí você é roubado, a gente mora num país com uma criminalidade altíssima, e aí vai sentar no boneco. Maravilha, gente. É o famoso status, que é comprar uma coisa que você não quer com dinheiro que você não tem para mostrar aos outros uma pessoa que você não é. E que aquela pessoa nem se preocupa também com você, Tá sabe? Se ela vai comprar um Rolex mais caro, chega lá, o cara tá com um relógio mais simples e ele tem bilhão na conta. Né? Quer dizer, Exatamente. que são os ricos que já passaram por essa fase. Ah, já tive Rolex, já tive Ferrari. Quem tá começando quer ter. Né? E querer, poder é isso, acreditar que você também pode ter. Sim. Não é verdade? Bom, agora, o que é que ninguém sabe sobre os irmãos Dias
e queremos saber agora aqui no Festa da Firma. Poxa, Tem algum segredo que boa vocês pergunta. ainda não contaram em nenhum podcast? Vamos pensar aqui. Tempo, valendo. É que a gente tem um verdadeiro, um com Vocês o são outro, bem unidos, né? Eu acho A bonito gente isso. Somos bem unidos, muito, é. muito. Tem diferença que é de 2 anos, 3 anos? 2, né? A gente tem diferença de 2. Você é o mais velho, né? Eu sou mais velho. Apesar de a gente ser bem unido, a gente quebra o pau também. Ah, não, né? o pessoal acha que a gente não quebra Jura? o pau. Tem dia que o André me manda umas mensagens, eu desligo na cara dele, tem dia que eu mando e ele fala, então tá bom, a gente quebra o pau. Vocês são A nossa unidos equipe- mesmo. A gente Somos é unido, unidos. mas a gente Você quebra o sabe pau. a senha do banco dele, ele Não, aí sabe a também já é sua? demais. Não, mas, por exemplo, o dinheiro dele no exterior, Ah. quando na época ele colocou no meu nome, né? É porque lá no exterior você pode criar uma conta conjunta. Porque o que acontece? Se acontecer alguma coisa comigo, entra a pessoa que está em conta conjunta, né? Não que você vá fugir dos impostos, não isso, mas você tem algumas facilidades. E aí tem que ser uma pessoa de muita confiança, né? Então eu coloquei a Carol como minha dependente, como minha conta conjunta, e ela me colocou na dela, lá nos Estados Você Unidos. é casado? Eu sou casado. E a sua esposa ficou com ciúmes? Ah, ela tem Você ciúmes. coloca a sua irmã na conta conjunta e eu não. Por quê? Exatamente. Mas assim, a Carol, ela já era minha conta conjunta antes de eu você casar. casar. Sim. Exatamente. Então eu meio que não mexi. Mas a minha esposa, ela sabe tudo que eu tenho, né? Porque hoje eu tenho uma filha. Então eu já falei pra ela, olha, eu tenho dinheiro aqui, em banco Legal, tal, pra você ficar ciente do que eu tenho. Ó, eu tenho uma previdência que não passa por inventário, vai direto pra vocês. Então minha esposa tá bem orientada. Mas eu acho que o que a gente talvez nunca, o pessoal não saiba a gente, como irmãos, a gente briga muito, normal, até por decisões de trabalho, nós somos sócios. Divergências. E por algumas vezes a gente já brigou até na frente da equipe. Isso que é legal. Mas a nossa equipe já tá acostumada. Isso já. é legal porque humaniza e tem verdade, ninguém é perfeito. Agora às vezes você, Carol, tá casada, tá solteira, como é que é? Não, eu tô namorando. E o cara entende de finanças? Ele não é, ele entende de marketing, porque ele trabalha numa multinacional no marketing. Mas ele Você cuida do dinheiro dele. e ele também é bem econômico. Ele não é, a gente não tem foi o que a gente falou e que você falou, experiências, a gente gosta de viajar, de comer bem, mas assim, ele também não é aquela pessoa que sai torrando dinheiro. Embora ele entenda mais de marketing, me ajuda mais nas pautas e eu ajudo ele também ali a controlar mais o dinheiro. Você hoje é uma mulher muito bem sucedida financeiramente, né? Ela começou, já aplicou 1 milhão na Previdência, né? Mas na época do pânico, era uma época difícil. Você já havia trabalhado em outros programas de TV, trabalhou com o Marcos Mion, no Legendários, né? Marcos Mion. Como é que era naquela época do pânico? Quanto você ganhava no pânico ali como assistente de palco? E quanto você ganhava na época do Legendários na Record no Mion? Quem pagava mais? No Mion. A Record pagava mais. Pagava mais que o Pânico? Pagava mais. Pode falar de valores? Olha, eu lembro que no Mion eu ganhava por volta de R$ 2.500 Por mês? por mês. E no Pânico, eu cheguei, eu acho que era menos, assim, eu não sei exato, mas talvez 1.500, vamos falar assim, né? Eu não lembro direito dessa parte, porque a gente tem desconto de imposto. Mas o que me ajudou muito, e não sei se era Deus, eu acho que foi, é que eu fechava muitas campanhas boas. Naquela época a gente tinha, André, Honda, É que o pânico era uma vitrine pra ela, né? Uma Balas grande vitrine. Valda, a gente tinha calçado. E eu, por Deus, eu acho que por eu querer ajudar minha família e ver minha mãe melhor e ver tal, eu acho que Deus jogava essas coisas e eu continuava muitos anos com os clientes. E isso foi o pânico que me deu. Agora, de salário, a Record realmente pagava mais. E mesmo assim era pouco, né? Pelo que você tá falando. E não é um grande salário, assim, lógico que é pro brasileiro, é muito, tem brasileiro... Não, né? não, R$2.500 mesmo Mas- pro brasileiro é razoável, é baixo. né? né? Mas assim, o pessoal acha que televisão paga super bem, né? Ah, não, mas não é bem depende, assim, depende né? de quem, né? Não o é que bem que assim, melhor depende teve no de quem é. Pânico, fora os salários, né? Que você falou aqui. Eu não entendo que você saiu da Record para ganhar menos do Pânico, talvez porque na época o Pânico já era mal vitrine, né? E Não, você não, ganhava é. em outros trabalhos. Exato. Mas assim, lá dentro do Pânico, o que você lembra de melhor que você vai levar para a vida e o que você não guarda, o que você não tem saudades, vamos dizer assim? O de melhor, eu acho que eu vou guardar as pessoas, os aprendizados com várias pessoas, né? Hoje, poxa, eu gosto muito do Bola, eu gosto muito do Carioca, eu admiro muito o seu trabalho. Eu falei até pro André, o Ceará é muito inteligente. Sabe, quadros que eu fiz, por exemplo, ter que ir pro Paraguai e conhecer a realidade ali, por exemplo, tratar com pedreiros e aprender muita coisa, a vida deles, né? Então, eu tive quadros que eu aprendi muito. O que eu não levo? O diretor. Não levo a parte do que
Pô, até eu bateu na mesa, hein? apanhei, do que eu apanhei do diretor que a gente tinha. Então, essa parte é uma coisa que me frustrou muito, me machucou muito, e acho que ele é uma pessoa que eu não quero nunca mais ver em nenhum trabalho. Acho que isso foi o pior. Estamos juntos. Eu costumo falar, eu sou muito aberta para falar, né? Então, eu tenho traumas até hoje por isso. Então, é uma pessoa que eu espero nunca mais ver na minha vida, assim. Espero que Deus abençoe ele, mas bem longe de mim, entendeu? Esse aqui é o bem, mas bem distante. Bem Mas distante. bem distante. Bem distante O mesmo. foguete da SpaceX, do Elon Musk. E ele foi uma pessoa que um dia virou pra mim e falou assim, numa sala, se você não for paniquete, você não vai ser nada na tua vida. E eu guardei essa frase. Então hoje, talvez eu gostaria de responder pra ele que eu fiz algo, mas eu queria saber o que ele faz hoje. Eu vejo que você fala com veemência e não com mágoa, porque já passou dessa fase, né? Mas cada um tem uma história para contar. Exato. Né? Eu acho que foi péssimo. Assim, foi péssimo a relação Mas a final. coisa boa foi da amizade. Foram muitos O Emílio é um cara aprendizados. incrível, Sensacional. carioca, bola, enfim, tem uma turma muito boa. Com inteligência. O meu problema nunca fui com o Emílio. Nossa, eu adoro o Emílio. Eu tava até no Pânico, no Pânico, fui lá. Sempre me deu Eu oportunidade. vi a entrevista, adorei. Ele é querido. É assim, todos, eu nunca tive problema com os integrantes. O meu problema foi com só uma E eu pessoa fiquei lá. tão feliz que recentemente o Marcos Chiesa, o Bola, com seus Querido, né? 58 anos, casou. Eu fui ao casamento, fui na festa, e eu fiquei tão emocionado de reencontrar toda a turma. Quer dizer, o Bola e o Carioca eu sempre reencontro, estou lá no programa dele, já vieram aqui também. Quero que eles voltem agora nessa fase que eu estou de cara limpa. E eu reencontrei o Emílio, depois É uma de muito... delícia, né? E a gente bateu papo, né? E eu até postei essa foto, que a gente se reencontre sempre nos momentos de muita alegria, Sim. né? De congraçamento, de felicidade. Mas se tiver que se encontrar num momento que não seja tão feliz, que a gente faça aquele momento triste ficar feliz, porque a gente tem uma história. Nós começamos Muitos ali anos, lá de né? baixo. Poxa, eu cheguei em 97, o programa começou em 93. Aí você faz. Daqui a pouco, pô, de 93 para cá, quantos anos aí? Exatamente. É muito tempo, né? É muito tempo. E é muito bacana estar aqui contigo. A última vez que eu te vi foi em 2014, quando eu pedi para sair. Pô, E hoje, 11 anos depois, a gente está aqui se reencontrando. É verdade. Você com a cabeça diferente, com seu irmão bonita e inteligente como sempre. Desejo que vocês obrigada. façam muito sucesso. Obrigada. E agora, para terminar, o que é que vocês diriam para vocês mesmos 10 anos atrás, ou 20 anos atrás, se pudessem? Quem começa? Olhando para a câmera. Vai, Carol. Pode falar, Carol. Eu, com certeza, há alguns anos atrás, eu teria aprendido a falar não para muitas coisas. Eu teria aprendido a me respeitar mais, a respeitar muito mais os meus limites e respeitar muito mais a minha saúde mental em momentos que a gente às vezes não respeita e que fazem muita diferença no dia a dia. E a minha é tivesse acreditado no Bitcoin, tivesse comprado Bitcoin, porque eu estaria bilionário hoje. Eu lembro que me apresentaram Bitcoin exatamente há 10 anos atrás, e eu achava que era uma furada. Não entrei nessa, fui entrar em 2020, lembrando que é uma moeda volátil, que tem riscos. Eu gosto, já ganhei muito dinheiro, mas se eu pudesse voltar no tempo, teria comprado mais Bitcoin. Aliás, me falaram que o Daniel Zuckerman levou o Emílio para Bitcoin. É verdade. Eles falaram outro dia que eles ficaram ricos no começo do Bitcoin. Imagina. Sim. Dá tempo ainda ficar rico com moeda, com Bitcoin? Acho que tem muito ainda para acontecer com o Bitcoin. É claro que não vai ser aquela subida foguete igual teve no passado, porque era muito mais volátil do que é hoje. Mas acredito que hoje, com a entrada das instituições financeiras, a aceitação do próprio governo americano, que o próprio governo americano tem reserva de Bitcoin, você tem BlackRock, das maiores administradoras do mundo, colocando o patrimônio que eles gerenciam com Bitcoin. Tem muita coisa acontecendo. E acredito que o Bitcoin hoje, que vale no momento que a gente grava hoje, vale uns 90 mil dólares, a moeda deva valer nos próximos anos $1 milhão. Então acho que ainda tem muita água para rolar. Lembrando que ela não vai subir em linha reta, ela vai ter movimentos de correção, né? E a gente precisa ter essa ciência, saber o que está fazendo, mas eu gosto muito. Mas para ter, no máximo, 10% do patrimônio, porque realmente é algo muito volátil, né? Eu volto já para encerrar com vocês, mas antes eu quero falar com você aí.
Aprenda sobre investimentos e educação financeira. Dá tempo ainda. Eu estou com 2 especialistas aqui. Então você precisa conhecer o nosso patrocinador aqui, que está apoiando muito este programa, graças a Deus, que todo mundo garante seu emprego. Conheça a Zero Markets Brasil. A missão da Zero Markets Brasil é democratizar o acesso ao conhecimento financeiro. Conteúdos educacionais, análise de mercado e consultoria financeira. Busque aí na internet Zero Markets Brasil, no YouTube, Instagram ou em zeromarketsbrasil.com.br e se inscreva. Educação financeira para todos é com a Zero Markets Brasil. Agora, já que a gente está falando aqui de educação financeira, e vale a pena economizar em tudo, em dinheiro, no que você puder economizar, economize. Você pode economizar também na sua energia sem esperar. Não perde tempo, não. Com a Intag Energia Solar, a instalação do seu sistema solar é feita em até 40 dias sem atrasos. Tudo ao alcance da Intag para uma instalação rápida e eficiente. Aproveite os benefícios da energia solar o mais rápido possível. Não perde tempo, não. Faz o seguinte, escaneie agora o QR Code que está aqui na tela e garanta já 10% de desconto e entre em contato agora mesmo. Não perde tempo, gente. Intag Energia Solar, a escolha inteligente para um futuro mais que sustentável. E não esqueça, deixa o sol pagar a sua conta. Agora sim eu finalizo essa entrevista que eu adorei bater um papo com vocês. Não conhecia o André. Que legal que você tem um irmão aí, um mentor, né? Que te colocou luz no seu caminho para você também. Sou muito grata, né? a ele. E a troca de experiência, né? Claro, claro. Ela também me deu muita oportunidade. Quando ela me convidou para ser empresário dela, minha vida deu uma virada. Eu comecei a ganhar mais dinheiro, mais oportunidades. Ela te pagava quanto? Era pão dura na época. Porcentagem. Eu ganhava 10%, era 20%? 20% do contrato que eu fechasse. Tá bom, inteligente, tá bom. Que é o quê? Mais 30%? E depois a gente negociou, foi pra 30 Foi depois. pra 30, é. Aí você virou dono também. Quando eu comecei a montar projetos para ela maiores e melhorar a carreira dela, ela me deu um pouquinho mais de percentual ali. É bom que ganha em família. Aí hoje somos sócios. Eu conversei aqui com os irmãos Dias, sucesso na internet, Carol Dias e André Dias. Muito obrigado Ceará, pela prazer te presença. conhecer. Um bate-papo, prazer foi meu. Voltem sempre. Obrigada, E a você Ceará. também que tá aí, muito obrigado. Você que nos acompanha há bastante tempo, mais de 2 anos deste canal. Espero que você esteja gostando. Já aproveita, nos segue aí nas redes sociais, vai se inscrever também agora aí no YouTube. Vai lá, gente, começa a nos seguir, ativa lá os sininhos para você receber as notificações. Toda quarta-feira estamos aqui a partir das 19 horas em ponto, horário britânico, com um novo convidado, uma nova convidada para você no Festa da Firma. Até a próxima quarta. Um grande beijo. Valeu, obrigado, gente. Tchau.